saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 8 de 6 de 2025, quer dizer, 8 de junho de 2025. Às 12 horas e 40 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para nós podermos iniciar o trabalho de ensino de hoje, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo, né? Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também: bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha de Deus, né? Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Que maravilha de Deus, né? Então vamos para o ensino da palavra de Deus, porque eu não quero tomar tempo para não ser cansativo, meus irmãos, né? Então, meu prezado, hoje eu quero falar sobre o sorteio de um grande edifício, do maior edifício de todo o universo, será sorteado e não custa nada, mas agora depende da sua vontade se você quer adquirir esse edifício. Você sabe o que é um edifício? Muita gente não sabe o que é um edifício. Muita gente por aí por fora conhece por prédio, mas prédio qualquer que tem um pratibanda, tem uma altura fechada, é um prédio, uma coisa que você não está em seu alcance com facilidade. Um prédio, uma fachada, é um prédio, né? Mas quando se trata edifício, que muitos conhecem por prédio, é um andar um acima do outro, um andar acima do outro, uma casa acima de outra, né? Então se trata de edifício. Tem edifício até de 40, 50 ou mais andares, não sei. No estrangeiro deve ter mais, né? Mas para construir o edifício daquele é muita mão de obra, é muita documentação, é muita luta para construir. É muito dinheiro de investimento, muito capital de investimento. Mas tem um que te dá o edifício de graça, o sorteio. Nesse sorteio, se você entrar nesse sorteio, a ver aonde está a tua sorte não está em jogo de bicho, não está em jogo de cena, não está em jogo de loteria, mas a tua sorte está com um cidadão que é dono de tudo, e ele tem esse edifício para dar a cada um daqueles que obedecem, né? Então hoje quero falar sobre esse edifício, né? Vou falar sobre esse edifício do sorteio que é dado pelo Senhor Jesus Cristo Nazareno, né? Abre a tua Santa Escritura comigo no livro disso. Vamos iniciar pelo início da promessa do edifício, né? Aonde o Senhor prometeu. São Mateus capítulo 16. São Mateus capítulo 16, versículo 15 a 21. Disse-lhe ele: e vós quem diz que eu sou? Perguntou o Senhor Jesus Cristo. E vós quem diz que eu sou? Que um falava que ele era o profeta Elias, ou Jeremias, e algum dos profetas. E ele olhou para os discípulos e disse: e vós quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não o revelou a carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito, e muitos dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até aqui, né? Então, meu prezado, aqui nós vimos uma proposta de edifício, edificação. Edificação é uma obra muito difícil. E o que mais parte das pessoas, o Senhor deixou bem facinho para não ser contado como uma obra de construção. Que a obra de construção também é eterna. Mas tem um que desfaz ela, né? É só Deus, né? Mas essa uma que Deus faz contigo e que tu faz com Deus, é para nunca mais ser exterminado, nunca mais ser derrubado. O homem tem um edifício muito grande, muito lindo, mas uma hora ele vai por terra. Basta a terra dar uma tremida, ele debuia tudo. Basta um chegar com a bomba, 30 segundos com a bomba, já foi tudo por terra, ele desce, ele arria tudo. Que nem um monte de terra, está no monturo. Então, meu prezado, a proposta do Senhor são eternas. Aqui em 2 São João, capítulo 14, vamos ver o que está escrito? 2 São João, capítulo 14, versículo 3 a 10. 2 São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, disse Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar lugar. E se eu vos for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Está vendo? Essa proposta do Senhor. Ele foi, mas ele vem novamente para nós levarmos, se nós estivermos edificados. Mas como edificar? Na doutrina dele, no ensinamento dele. Se o irmão, se a irmã, jovens, crianças, adolescentes, estiver pela doutrina de Cristo, não fica na terra. Mas se estiver fora da doutrina, estiver na doutrina dos homens, na doutrina da religião, na doutrina que estão por aí, milhões e milhões de ovelhas, esperando pelo Senhor, o Senhor esperando que a ovelha se transforme em cordeiro, obedeça a Ele, o único pastor. Mas as pessoas olham para a terra, cabeça baixa, só tem o homem terrestre, mortal, como pastor dele. E o pastor espiritual ficou para trás, deixou, abandonou, e só recebe a ordem de ensino e doutrina de homem, no qual foi instruído, e não a de Cristo. Morre sem edificação. Ao encontrar com Cristo sem edificação, não entra no reino de Deus. O que o Senhor falou para Pedro? Te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligado, ligado. Se você estiver desligado do céu, meu prezado, de maneira nenhuma.
você não vê. Mas tem a maneira de ser ligado com Cristo, é obedecer ao Senhor Jesus Cristo. É falar a mesma linguagem dele, é seguir o mesmo passo dele. Disse o discípulo Pedro, e fortemente o capítulo está escrito lá. O Senhor Jesus Cristo veio, padeceu, morreu pregado na cruz, nós deixando o exemplo para que seguimos a sua pisada. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, para que nós fosse fiel também, para que nós seja também fiel. Ele não teria essa necessidade de morrer na cruz, mas morreu por nós. Ele não precisava disso. Do jeito que ele desceu do céu, ele podia subir ao céu a qualquer momento, deixar a cruz, deixar todo mundo. Quando pensava que estava na mão dele, ele é filho de Deus, ele é visível, estava visível e invisível, se ele quisesse estar. Mas não, ele enfrentou e foi fiel até a morte, e morte de cruz, para poder nos salvar, para poder nos dar o direito do reino do céu, a entrada franca no reino do céu. Perdão. Aos Efésios capítulo 2, versículo 18 a 22, vamos ver o que está escrito, versículo 18 a 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros nem farrasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Edificado é a mesma palavra edifício, é construído. Do princípio, construído com garra, bem fixado, então é edificado sobre o fundamento, ó aqui, não é edificado na areia, na pedra, na rocha terrestre, é edificado na rocha terrestre, ó aqui onde é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício, está vendo? O edifício é você mesmo, meu irmão. O edifício é você mesmo, minha irmã. O edifício é você mesmo, irmãos jovens, crianças e adolescentes, e prestai atenção, com amor, com cuidado, com muita atenção. A palavra de Deus que está sendo levada até a vós, para ser edificado seu edifício bem ajustado, não é relaxadamente não, viu, meu irmão, minha irmã, não é relaxadamente não, é bem ajustado numa forma correta, honesta, correta, num porte santo, bem ajustado, bem edificado, bem ajustado. Deixa eu ver, perdi a leitura, espera um pouco. Bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Tá vendo? E a igreja que falou, tá? Edificarei a minha igreja. Agora está falando de você mesmo. A igreja, o edifício. Olha a altura que o Senhor quer te pôr você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, minha jovem, criança, adolescente. Olha a altura que Jesus Cristo quer por você. Ser edificado. Olha a altura que tem um edifício. E você? Olha o preço que tem um edifício. Se é qualquer uma pessoa que compra, que tem, que constrói um edifício, muitas das vezes, mais a parte desse edifício é associação, porque não consegue construir sozinho, construir sociedade, outra locadora construindo, porque a pessoa não consegue construir.
só compra apartamento antes de entrar dentro, que está pagando, porque não consegue construir, porque é tão caro, difícil que é. Mas o Senhor que dá um edifício e não custa nada, porque Ele pagou na cruz do Calvário, derramando sua última gota de sangue, pregado na cruz do Calvário, suportou para te dar em tuas mãos, para te entregá-la hoje, agora, hoje, o teu edifício, e fazer morada no templo santo do Senhor. O que Ele falou para os judeus no dia da perseguição? Eu derrubarei este templo e edificarei em 3 dias. Ah, mas foi 46 anos para construir, porque a noite se viu, porque esse homem está conversando a dobrinha, porque esse homem construiu um templo desse com 3 dias, a noite se viu isso, esse homem está fora de mente, esse homem está perturbado. Ele falava da construção do edifício da onde ele faria morada, que ele foi a preparar a morada, e ele já preparou esta morada, porque aonde eles subiram ele na cruz do Calvário, ele não desceu mais para pregar daquela forma, naquela mesma posição, subiu primeiro ao Pai, depois ele desceu ainda pregando para mais de 500 pessoas, todos viram e ouviram pessoalmente, do jeito que estamos pessoalmente, pregando o mesmo evangelho, mas já com a edificação da morada, e ele foi a preparar essa morada. Foi lá na cruz do Calvário pregado, a preparando a morada para você, meu. A morada eterna, pregado lá, com a coroa de espinho na cabeça, sofrendo grande agonia também. Não abriu a sua boca para maldizer. E sabendo a todos que ele poderia clamar ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Um anjo só é o suficiente para destruir a cidade. 12 legiões de anjos destruíam o mundo inteiro. Se ele enviasse 12 legiões de anjos para guerrear sobre a terra, ai dessa terra, ai deste mundo, não existia mais mundo. Mas ele suportou, por amor de mim e por amor de ti, te prometendo dar coisas boas, o quanto você muitas vezes só quer as coisas piores. Prometendo lhe dar boa vida, lhe dando veridicamente boa vida, e você preferindo uma vida bagunçada. Uma vida toda arrebentada, toda relaxada nos prazeres carnais, nas concupiscências carnais. O Senhor edificando o seu edifício e você demolindo o seu edifício. Você destruindo, arrebentando tudo, jogando por terra. Porque não quer cumprir com a palavra do Senhor, não quer obedecer a palavra do Senhor. Ah, mas a palavra do Senhor é vergonhosa, é difícil, é vergonhosa. Ah, eu não creio, eu não acredito. Não acredito, pois então. Vai perder o seu edifício. A sua melhor parte. A proposta dele é a que vencer. Ao que vencer, considerei que assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei no trono com meu Pai. Olha, a proposta fiel que Jesus Cristo fez para você, meu irmão, minha irmã. Assentar com Ele no trono, assim como Ele venceu e assentou no trono com o Pai dele. Para Ele assentar lá, Ele teve que passar por esse grande processo da cruz do Calvário e esgotar todo o seu sangue e passar, expirar lá na cruz, entregando o Espírito ao Pai, para depois chegar lá e passar por esse processo e ganhar o trono, vencer e assentar no trono. Hoje Ele está sobre o trono, o Rei da Glória,
que está sobre o trono, com todo o poder e honra e glória. Ele está sobre esse trono branco. Mas depende do seu esforço, meu prezado, do nosso esforço. Em 2 Pedro, não. Em 1 Pedro, não é segunda, não, aliás. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Se é que provaste que o Senhor é benigno, e chegaste vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também que, como pedra viva, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Sim, para vós que crede é preciosa, mas para o rebelde, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aquele que tropeça na palavra, sendo desobediente, para que também foram destinados para ficar no sofrimento, na tormenta, desobedecendo a palavra de Deus. O homem, se ele não se quebrar, o queixo duro do homem, da mulher, dos jovens, crianças, se não se quebrar como se quebra um animal para domar, ele nunca serve a Deus. Tem que tirar todo o erro, todo o sistema brutal, porque o homem sem Cristo ou fora da comunhão é um homem animal. Tem muitos crentes animal, mas ele não sabe que ele é animal. Ele pensa que ele é espiritual, ele é animal. Mas por quê que tem crente animal? Tem crente animal, ele aceitou Jesus, mas não faz caridade de nada. Ele não compadece de nada, ele não tem amor em nada. Ele é munheca, não dá um centavo para o Senhor Jesus Cristo para ajudar a igreja. Ele não ajuda com nada. Então o que é? Ele é crente que só da boca para fora? Crente tem que ser crente corpo, alma e espírito. Se não for, será reprovado. O crente mochiba, que como tem por aí milhões de crentes, para não querer entregar o dízimo da casa de Deus, diz que o dízimo é de praga, é pago só com frutas. O crente Caim, que torce o mandamento de Deus para amar a miséria, ele é reprovado, porque o que recua, o Senhor não tem prazer. Está escrito: o que recua, a alma do Senhor não tem prazer nele. Ele não completa o mandamento de Deus. Tem amor mais pelo dinheiro. E o dízimo é para cumprir mandamento. Dinheiro não é para quem vai valorizar o patrimônio da igreja, ou o senhor quer uma igreja terrestre que chega até no céu, a torre
Só Noé? Não. Deus não precisa disso. Mas da sua qualidade diante dele, ele precisa. Ele faz o esforço que você tem para que ele quer te retribuir. Se você não leva, você também não tem. Não recebe. Se você não deposita, você não tem. Então, meu prezado, é assim as coisas de Deus. Tem que cumprir os mandamentos para ser edificado nos mandamentos dos apóstolos e dos profetas. Ah, mas isso não está escrito. Não está escrito porque a pessoa fecha o olho para não ver. Está escrito no profeta Isaías. Deus fechou o olho dele para que ele não veja, e os ouvidos para que não ouça, para que não creia e seja sarado. Ele deve ter essa doença dessa religião, essa lepra dessa religião maldita, que fecha o reino de Deus, nem entra e nem deixa os que é para entrar. São esses tipos de crentes que serão condenados, os primeiros da condenação. Em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 3, aliás, desculpa, capítulo 3, versículo 9 a 23. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 a 23. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio e arquiteto, e o fundamento é outro que edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Está vendo? Veja cada um a pessoa como se edifica em Jesus Cristo, porque os mandamentos estão na Escritura. Fala do batismo no rio, pessoa, não, na minha igreja tem tanque. Ih, o tanque é bem mais fácil, mais bonito, está filmando lá, bem mais engraçadinho. Então prefira, tu vai ficar com aquilo, tu fica pagão, morre pagão, porque torceu a palavra de Deus. Tu é profeta? É, mas você é o falso profeta. Tu é apóstolo? É, tu é apóstolo, só que de Cristo não. É do outro Jesus Cristo, não é o verdadeiro Filho de Deus. Então, meu prezado, não confunde as coisas. Saiba como, cada um como se edifica. Porque edificar no Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Olhai e vigiai que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Ele não disse que muitos virão em meu nome e enganarão muitos? Ele vem, mas é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Mas qual Jesus que é? Está cheio de Jesus. Eu encontrei Jesus aí no trecho aí, trabalhando no campo, em manutenção de máquinas pesadas. Encontrei Jesus que estava morrendo de bêbado, derretendo na cachaça. Jesus. Então o nome de Jesus é fácil. Todo mundo pode até enganar com o nome de Jesus, qualquer um pode batizar um filho com o nome de Jesus. É o nome de uma pessoa, o nome pessoal. Mas existe um, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então esse é o que oferece, que dá essa graça, derramou o sangue por nós e deu essa liberdade de nós ter essa graça, de pregar essa palavra, de obedecer e entrar no reino de Deus. De cada um como ele fica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha aqui, no versículo 11, você vê, não é o que eu falei? Jesus Cristo, não é outro do Jesus por aí, não está cheio de Jesus aí na terra. Jesus Cristo. E se alguém sob este fundamento formar um edifício de ouro e de prata, de pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará
provará qual seja a obra de cada um. Se alguém edificou, essa permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Está vendo? Até aqui, no versículo 17. É o versículo 17. Está vendo? Ninguém pode pôr outro fundamento, outro fundamento significa, ninguém pode pôr outra doutrina, ninguém pode pôr outra lei, ninguém pode pôr outro édito, não pode. Tem que ser só o que Jesus Cristo ensinou, sem aumentar e sem diminuir e sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Só o mandamento de Jesus Cristo. Então, meu prezado, está cheio de igreja por aí. Cada um, eu senti de Deus de fazer isso. Eu senti de Deus e Deus me mandou. Está batendo com a Escritura? Conferiu pela Escritura? Conferiu, deu certo? Pelo mandamento, a doutrina? Não deu? Então não é de Deus. O mundo está cheio de doutrina de homens profissionais, profissão no Evangelho, boa vida, ganha dinheiro, balcão de negócio, vendendo a palavra de Deus, até para dar uma palestra tem que cobrar. É o responsável não sabe uma palestrinha o ano todo das minhas árvores frutíferas. Uma palestrinha qualquer tem que cobrar. Jesus Cristo não cobrou. Só consegui ter resultados dessa forma depois que parei de usar a Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário e não cobrou. Infelizmente os homens cobraram nele. Curou enfermo, expulsou demônio, levantou gente de dentro da sepultura e pôs para andar, entregou para os parentes. Veja o tamanho da obra que esse homem fez. Levantou gente da sepultura. Não cobrou um centavo de ninguém. Mas correram atrás dele e falaram: o mestre não paga imposto. Não, paga imposto não. Quer saber que é a lei pagar imposto. Só que o dele, ele já é dono de tudo. Pagar o que? Imposto do que está em cima do patrimônio dele, pisando na terra dele, tudo dele. Para não escandalizar. Pedro, vai lá no rio, lança o anzol, o primeiro peixe, tira o stark da boca dele e dele por mim e por ti. É uma moeda grande, de grande valor. Foi lá, pegou o peixe, tirou o stark, levou e pagou o imposto de Cristo e de Pedro, porque Pedro também ia ficar sob a edificação da igreja, a direção da igreja. Então, meu prezado, até o Senhor sofreu a condenação da corrupção dos homens, a ganância dos homens, escarnecedores. Abra a tua Santa Escritura comigo ao livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 24 e 26. Pela fé, Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo,
do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito e não temendo o mandamento, temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e expansão do sangue, para que os destruidores dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, que, intentando os egípcios, se afogaram. Amém. Até aí, né? Vamos para outra, muito extensa. O mesmo capítulo, versículo 36 ao 40. 36 ao 40, vamos lá. E outros experimentaram escarnio, açoite, até cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparado, aflito e maltratado. Dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e monte e pelas covas, cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Tu já prestou atenção? O tanto de alma que está esperando nós se aperfeiçoar para poder entrar no reino de Deus junto conosco, né? Quantas almas Como posso esperando, aproveitar Nutella, né, no café da manhã? Então, meu prezado. Com apenas uma colher de sopa de Nutella, você pode aproveitar infinito. Então, meu prezado. Os profetas que profetizaram esse mesmo livro que está aqui, que estão pregando, até hoje não entraram no reino esperando nós. Se tem alguém para preparar para entrar junto com eles, para entrar junto no reino, esperando essa promessa. Pessoas que derramaram o seu sangue, pessoas que foram decepadas pela espada, decepado o pescoço, cerrado de traçador pelo meio, serrote grande, traçado no meio. O profeta Isaías, e ainda espera nós. Então, meu prezado, e nós, muitas das vezes, desobediente, crentão velho bruto, mais do que argola de laço, não se quebranta, não se prepara, não observa, não crê direito, não se humilha, não pratica caridade, não olha para o necessitado. Muitas das vezes, ao contrário, quer correr atrás de política para poder sobrar, para poder montar no montante, que nem rato no paiol de milho. Prezado, é tempo de se humilhar e olhar para o Senhor da Glória, que foi nós preparar este lugar e prometendo a nós dar, fazer de nós. Não é que Ele vai dar, vai construir sobre nós um edifício, fazer de nós lavoura de Deus, edifício de Deus. Imagina o valor que Deus dá para nós desvalorizar. Imagina o tanto que Deus trabalhou desde o princípio do mundo para construir esse mundo, essa terra, os animais.
6 dias de Deus. Que os dias nossos sabemos que é 12 horas, vai ser artificial. O dia de Deus é diferente. Um dia para Deus é com 1000 anos, 1000 anos como um dia. E Deus trabalhou 6 dias, no 7º dia ele descansou, que é no sábado santo do Senhor. E depois disso continua trabalhando até o dia de hoje, porque ele não dorme, não tosqueneja, não come, não bebe, não dorme, não tosqueneja. Deus é Deus. Continua trabalhando toda a vida para construir. E o ser humano na face da terra trabalha para destruir. Quantos 1000 anos Deus vem trabalhando para pôr o homem na face da terra, a mulher com essa perfeição. O homem constrói uma bomba atômica, joga debaixo do prédio, demole tudo. Joga naquelas máquinas tanque de guerra, que só vai pedaço para todo lado. De policial com bagaço, com coisa com tudo, bagaça tudo, vai arrebentando tudo. O homem, a mulher, está em comunhão com Deus. Ele tem 1 segundo para o céu, 1 segundo para o céu e 1 segundo para o inferno. É o passo de 1 segundo, é um passo para o céu ou um passo para o inferno. Há pecado que você não consegue voltar mais à comunhão. Tem pecado que você consegue voltar. E tem pecado que você, depois que cai, Deus retira o Espírito da graça, você nunca mais volta. Então, meu prezado, tem 1 segundo também na comunhão. Um passo para o céu ou um passo para o inferno. Um passo, você vai andando, você caiu morto, você já ganhou. Você está em Cristo, você ganhou a vitória. Passou para a eternidade. Passou da morte para a vida. Se você cai no ato de adultério, ou se cai no homicídio, ou se a unha, os 7 dedos, crente 7 dedos, no meio da política aí, passando 7 dedos nos montantes do povo, público. Ah, é do público mesmo, não tem dono, é do público. Não tem dono, você vai ver se não tem dono então. O Senhor, ele morre e passa para condenação. E sabe lá o Senhor, ficar uma condenação eterna. Ser fora da comunhão está arriscado. Nunca mais. Riscou, não teve força para voltar, não volta mais. E tem uma. Segundo o livro de Apocalipse, no céu não entra ladrão, ficarão de fora os ladrões. Ficarão de fora os adultos. Ficarão de fora os feiticeiros. Está cheio de crente feiticeiro também, que faz coisa de antipatia, magia, sem saber que é, mas faz. Então, meu prezado, é tempo de nós olharmos direito e viver em vigilância, viver em constante oração, falando com o Senhor em tudo quanto vai fazer. Há muitas das vezes nós até esmorecemos, porque eu mesmo muitas vezes amoreço, devido a prova muito grande, muito terrível. Beber água morna antes de dormir regenera as articulações quase da noite para o dia. Se Deus me levasse amanhã, todos com dores Muitas das vezes as pessoas veem a pessoa trabalhando, acham que a pessoa não tem prova, não tem luta. Mas quando eu me calo, pode saber que é a prova que está pesada. Eu fecho a boca e encerro. Muitas vezes nem até o público não vem. Porque a luta é muito grande, tira até a inspiração da gente. Eu tenho resgate animal, 60 animais presos ali. Come, é comida mesmo, né? Comida, arroz, com ossinho, comida assim. Mas é 60, tive até 120. A firma estava funcionando bem, a empresa estava funcionando bem.
eu gastava de 10.500 a 11 mil reais por mês. Nunca pedi nada a ninguém. Nunca reclamei. A prefeitura veio aqui, fechou meu estabelecimento, deu trabalho para mim poder arrumar tudo de novo, né? Lutar. Tem que estar trabalhando em trabalho de utilidade pública. Essa entidade pública, eu fazendo do meu bolso, do nosso bolso, e a mulher fazendo a mão de obra, minha esposa, cuidando desses animais, desse resgate. Animais com câncer, vomitando sangue, cagando sangue, mijando sangue, cagando plástico, cagando pano velho, cachorro com a bola no útero, pulando de fora, uma laranja. De tudo nós tratamos. Tinha dia que estava fedendo, aquele mau cheiro de animal. Que morria, eu ia lá, cavava, enterrava. O veterinário vinha aqui cada três dias. Era 2.500, 3.000 contos, 2.500, 3.000 contos, 1.800, 2.500, 3.000, cada 3 dias. Eu nunca reclamei, mas o homem teve capacidade de vir aqui e fechar, o prefeito da cidade de Vilene. E até o dia de hoje, não apareceu uma mão para ajudar. Mas da parte dos políticos eu não quero também não, porque eu fosse político que rejeitaram os animais. Os políticos que são reprovados por Deus, então não aceito a ajuda deles. Eles preferem só maldição, então fica na maldição deles. E o nosso caminho tem que ser diferente. Tem que ser crente, ser bem crente mesmo. Não podemos se vender, que nem os maiores da nação fez, não. Se venderam. O exército e outros se vendeu. Eu prefiro passar puro. Se tiver um santo que puder me ajudar, eu aceito. Se tiver um fazendeiro ou alguma coisa, um empresário, um lojista, se alguém puder me dar alguma coisa, em nome de Jesus, eu aceito. Mas também pedir lá eu não vou não. Mas se me der, eu aceito de bom coração. Mas já dos políticos, eu não aceito não quero não. Não quero ver político na minha frente. Porque só vive da maldade, então detesto. Homem da corrupção, homem da maldição, mentiroso, enganador. Entra na igreja dos crentes, fica dando uma de crente para poder enganar os crentes. Depois que entra, só pega todo o montante, tudo que vem, divide entre eles. Você não vê um vereador andando na rua para ver, nos bairros para ver o que está precisando. Na época da política você vê andando, caçando voto por aí. Apesar são esses meus ensinamentos, como eu expliquei para vocês, né? O Senhor trabalha para edificar, está trabalhando para edificar a sua morada que Ele foi a preparar. E a sua própria pessoa, o material está nas tuas mãos, chamado Escritura Sagrada, e o Espírito Santo, o anjo do Senhor, está ao seu lado, esperando que você examine, que você busque, que você creia nos mandamentos de Deus. Quais? Eu falei que batismo no rio, lava pés, ósculo santo, veste comprida até os pés, essa veste que veio pregando, porque a revelação da minha igreja é a veste da mulher, é 4 dedos para cima do joelho, para baixo do joelho, 4 dedos para baixo, veste mentirosa, reprovada por Deus, não existe na Bíblia, na Escritura. Doutrina tem que sair de dentro, o que não sai daqui de dentro, ela não veio do céu e não volta para o céu. Ela vai sofrer detrimento, fogo do inferno, não escapa do fogo do inferno. Depois o Senhor vai resgatar, depois que passar pelo fogo do inferno, o Senhor resgatar, porque aceitaram Jesus, só não aceitaram a doutrina, então vão pagar o erro, né? O espírito do erro tem que ser tirado com fogo, como diz ali. O apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 3, faz a tua obra com paia para você ver, o fogo vem, será queimado, mas depois será salvo, mas de que jeito todavia? Pelo fogo lá, pelo fogo do inferno. Do inferno não escapa não, viu meu irmão? Não adianta eu te enganar você querer, porque não adianta você não escapa de maneira nenhuma, né? São esses meus ensinamentos, quero deixar uma saudação para todos, né? Enquanto estão me ouvindo, principalmente para Israel lá na Palestina. Quero deixar uma bênção para Israel, para os Estados Unidos, para Itália, Espanha, Suíça, para a França, para a Inglaterra, para a Polônia, para a Alemanha, para Portugal,
para o Japão, para a Fala, China, impressionadoras para a e Indonésia, impressionadoras. Hoje eu preciso te dizer para uma a coisa. Indonésia, Don't say Siri in English. para o Não Paquistão, diga para a Siri Síria e para a Michelle e para o Egito. Inglês. Mas Naira, Os como países assim? que Eu não sempre conhecem falo ao Siri. Senhor, Tá errado. mas que o Senhor possa revelar a sua graça para eles e ser salvo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, né? Que o Senhor possa levar a palavra para eles, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.